Eu acho que a igreja de Cristo perdeu a sua essência. E eu sentia Deus, Jesus se colocando de pé no trono. Não via, não estou vendo, eu tive uma visão. Mas eu sentia como se Jesus estava preocupado com a sua igreja. E dizendo assim, essa não é mais minha igreja. E é triste saber que Jesus está olhando para a sua igreja como um todo. O corpo de Cristo está triste com a igreja. E eu perguntei, Deus, aonde nós saímos do trilho? E eu preciso da sua paciência um pouquinho para você entender onde eu quero chegar. E a igreja passou por momentos muito maravilhosos no início. Em meio à perseguição ela crescia muito. Até aí, bacana, tudo bem. Em Atos capítulo 4, no versículo 32, versículo 32, Atos 4, 32, a igreja começou muito bem, porque a igreja era muito perseguida. Não se tinha a liberdade que se tem hoje no Brasil, porque tem alguns lugares que não é, mas a igreja era muito perseguida. Contudo, ela crescia. E em Atos 4, 32, a palavra diz assim: da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, o apóstolo dava testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles. Porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exaltação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendeu, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. A igreja cresceu nesse ritmo, na comunhão e no partir do pão. Não se tinha uma noção de crescimento proposital. Simplesmente as coisas fluíam. Simplesmente eles congregavam, amavam uns aos outros, olhavam para a necessidade dos que chegavam e as pessoas iam congregando. E a igreja caminhou nisso, nessa pegada, um bom tempo. Até que na era 300, no ano 300 da era cristã, surgiu um camarada chamado Constantino. Antes dele surgiu Nero, que perseguiu a igreja, que inaugurou o Coliseu, que fez as tochas humanas com os cristãos, incendiando os cristãos. Só que tinha um problema na perseguição de Nero para eles, porque quanto mais se perseguia, mais crescia. Matavam 10 crentes, se convertia 100, matava 100, se convertia 10 mil, matava 10 mil, se convertia 20 mil, estava ficando desesperado. Aí Constantino, no ano 300, teve uma grande ideia. Era o imperador, ele era Constantino I, Constantino Grande. Ele disse que iria conseguir convencer os cristãos, iria acabar com esse negócio de perseguição, porque ele tinha uma mãe devota do cristianismo e, entre aspas, ele se converteu. Eu digo entre aspas porque muitos duvidam da conversão de Constantino. E aí ele quis que os cristãos se fosse mais ameno nesse negócio de perseguição, que parassem com isso. Esse plano diabólico de Constantino, embora Deus abençoou a igreja em meio a tudo isso, mas ele queria trazer a igreja para uma nova visão. Só que ele não tinha como fazer. E aí muitos duvidam da conversão dele. Diz que era adepto ao Sol Invictus, a um deus. A sua devoção só foi aparecer em 312, quando ele travou uma batalha contra um imperador chamado Maxêncio. Aí no ano de 312, na noite
noite anterior à batalha da ponte Melville contra as forças de Maxêncio, Constantino tiveram um sonho, alguns dizem que foi uma visão. Ele teve um sonho no qual aparecia uma cruz, e nesta estava gravado a seguinte frase: In hoc signo vinces, que a tradução é sobre esse signo vencerás, sobre esse signo, sobre esse símbolo vencerás. E ele reuniu seus soldados e falou assim: ó, tive um sonho, eu vi a cruz, e sobre a cruz a frase latim escrito: sobre essa cruz vencerás, sobre esse símbolo vencerás. Aí eles gravaram nos seus escudos, nas suas peles, fizeram uma pintura da cruz, não bem como a cruz que a gente tem hoje, e foram para a batalha e saíram vencedores da batalha. Aí começou todo o processo, porque aí ele contou isso e disse assim: olha, Constantino realmente se converteu, porque um homem que tem uma visão dessa, automaticamente ele está convertido. E aí Constantino falou assim: vou fazer mais, vamos parar com esse negócio de perseguição. E aí no ano 313, Constantino, junto com Licínio, que era o imperador que reinava junto com ele, do Oriente, assinaram o Edito de Milão. No Edito de Milão, eles proibiram a perseguição aos cristãos e legalizaram os cultos. Falaram assim: vocês não precisam mais cultuar escondido, vocês não precisam mais ter medo de dizer que é cristão, acabou a perseguição. E aí trouxe muito benefício. No ano 324, ele se tornou regente único, matando Licínio, que era o seu companheiro, porque esse era o plano dele: reinar sozinho. E aí a história seguiu, quando em 325 ocorreu o concílio de Nicéia. Foi o primeiro encontro ecumênico da história, onde a ideia dele era reformular a fé cristã, inclusive fazer o que nós temos hoje na mão, que é a Bíblia. Fazer um concílio para que a Bíblia fosse reunida num cânon sagrado. Sendo que esse prestígio todo que ele ganhou da igreja, ele foi chamado do 13º apóstolo. Isso aí é um grande reformador, esse é o 13º apóstolo. É Deus que enviou ele, e tal, aquela expectativa sobre ele. E aí ele, querendo também que a igreja fosse uma estatal, tendo como chefe o imperador. Daí surgiu a ideia do Papa, porque essa era a ideia que ele queria. Queria que o imperador reinasse sobre a igreja, que o imperador governasse sobre a igreja. Com o prestígio que ele tinha e com os benefícios que ele trouxe, ninguém disse não para ele. Ninguém teve coragem de dizer: nós não queremos isso. Ninguém, em tese, tá, irmãos? Teve pessoas que se opuseram a ele. E aí a igreja ali começou a ser destruída. Eu não vou entrar muito na história da igreja, mas conhecemos a história da igreja. Depois surgiu vários reformadores. E quando Deus me trouxe essa palavra, ele me fez lembrar exatamente até aqui a igreja estava indo muito bem. Embora perseguida, mas crescia. Embora excluída, porém havia comunhão, havia partir do pão, havia o preocupar-se com as almas, havia o saber se o irmão está necessitado, precisando de alguma coisa. E tem um texto em Atos que fala quando o apóstolo Paulo chega numa cidade, o camarada fica apavorado e fala assim: os que têm alvoroçado o mundo chegou até aqui. A fama da igreja era muito grande. E a igreja não parava nesse crescimento. Então, com essa ideia de Constantino, a igreja começou a ganhar muito prestígio, começou a ganhar muita regalia. E vou te falar, sabe qual é o problema dos cristãos do século XXI? Comodismo. O comodismo é um veneno para a igreja, porque nós somos muito acomodados. Eu também sou muito acomodado. Quantas e quantas vezes eu não me paro para pensar, já na terça ou quarta-feira, nem li a Bíblia ainda. E tem pessoas que queriam ter a Bíblia para ler, e não pode. Eu tenho 3, 4 em casa, não leio nenhuma, ainda tenho no celular. Aí na quarta, quinta-feira que eu falo: rapaz, eu peguei a Bíblia para ler ainda. E o comodismo que a igreja entrou
trouxe um monte de... foi se entranhando um monte de coisa junto. E ao longo do século a gente vê que isso se tornou um veneno para a igreja. A gente foi se acomodando. Aí você vai perguntar se você quer que venha perseguição de novo. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que já que temos a liberdade, já que temos as condições de exercer essa liberdade, exerça com excelência. Desfrute dela com excelência. Como disse Paulo, a graça ela não pode ser banalizada. Nós banalizamos a graça dizendo assim, a graça é de graça. Só que a graça de Deus ela não é de graça, irmão. A graça de Deus é um favor imerecido dado a mim. Qual é o favor que Deus me fez por eu ser brasileiro, por eu ter nascido no Rio de Janeiro? Uma liberdade de expressão, uma liberdade religiosa, da qual ninguém nunca teve antes. No entanto, eu não desfruto dela. No entanto, eu passo na rua e não prego o evangelho para ninguém. No entanto, passa semanas e semanas e eu não me debruço na palavra para ler, para estudar, para pesquisar. E aí nós começamos a sair do trilho. E a essência do cristianismo era o amor às almas. Hoje, eu estava aqui na escola dominical e os irmãos sabem que eu enfrento algumas dificuldades para estar aqui, por ser longe. Mas hoje eu consegui vencer algumas dificuldades, estive aqui. Então a Elisângela não sabia do que eu ia pregar, eu sentei aí. E o assunto foi, falando sobre a igreja do século XXI, do querer ter, do ter de possuir, sabe, daquela coisa gananciosa da igreja, de que você vai possuir, de que você vai ter, se você não tiver, tu não é abençoado. E ela não sabia o que eu ia pregar, já estava escrito. Ela não sabia o que eu ia falar, já estava escrito. E a escola dominical foi nesse ritmo. Eu fiquei feliz com Deus, que Deus foi confirmando no meu coração. E eu estou falando assim, igreja, mas olhe para a igreja de Cristo, olhe para a sua congregação hoje, Novo Tempo, mas olhe para a sua vida também em particular. Lembra-se de como você era fervoroso na oração, de como você era fervoroso na palavra, e hoje você não faz mais, irmão. E eu vou te falar, esse amor pelas almas tem se perdido na igreja. Primeiro, pelo comodismo. Segundo, pelos resultados que nos sufocam muito. O resultado, a busca por resultado tem sufocado os líderes. A igreja tem que crescer. Você tem que ter, você tem que crescer, você tem que possuir. Isso tem feito da igreja uma igreja sufocada. O camarada ele não consegue mais orar preocupado. Meu Deus, eu não tenho crescido. Meu Deus, eu não tenho ganhado algo. Meu Deus, deixa eu te dizer uma coisa. Se a unção de Deus estiver sobre a tua vida, se o Todo-Poderoso estiver sobre você, fique tranquilo. Deus vai acrescentar algo a você. Fique tranquilo. Você tem uma vida de oração, você tem uma vida da palavra. Você vive a palavra de Deus. Vai ter pessoa que vai se chegar e vai olhar até você e dizer: eu me amarro de conversar contigo. Você tem algo diferente. Sendo que nessa pegada que a igreja teve, nessa vibe que a igreja entrou, ela esqueceu, cara, que a igreja primitiva não ficava igual um louco fazendo festinhas de funk, festinhas de rap, festinhas de forró. A igreja primitiva, sabe o que a igreja primitiva fazia? Ia orar. A igreja primitiva falava assim: vamos orar. Aí quando eles andavam na rua, ele via um rosto e falava: eu vou orar por você. Eles viam perdido e diziam: eu vou orar por você. Ele se preocupava quando alguém chegava na igreja. Mas hoje a igreja está preocupada, sabe em quê? Em crescer. E a igreja do Brasil, eu falo do Rio de Janeiro, do Brasil, porque é aqui que eu vivo, ela não cresceu, ela engordou. Ela engordou muito, está obesa. E sabe o que acontece? Ela inchou de uma tal maneira que não consegue se levantar mais. Tem muito número, mas pouca qualidade. Você pode ir numa marcha para Jesus, é bacana que se faça. Milhões de pessoas clamando o nome de Jesus. Pega 5 crentes lá que vai para a escola dominical. Pega 5 crentes que vai fazer um culto de oração. Pega 5 crentes que não tenha medo de evangelizar, que não tenha vergonha de falar o nome de Jesus.
um crente que diz para ele assim: vamos estudar um tema bíblico aqui, cara. A igreja tem se nutrido de palavras de púlpito. Eu não estou falando que é contra a pregação, irmão, entenda. Você tem que ouvir a pregação é bênção, enriquece. E depois, o que você faz com a pregação que você ouviu? Você não pega lá e vai estudar, ver se o que eu preguei para você é verdade? Se eu preguei alguma heresia para você? E aí, Deus, Ele não quer que a igreja viva assim. O aparente resultado numérico tira o foco de servir e de se santificar. Então, o que acontece é o seguinte: graças a Deus, vou falar aqui, dar uma pausa, para dizer, graças a Deus eu congrego aqui, posso falar de púlpito. Estou falando do modo geral, a igreja de Novo Tempo não sofre isso, até porque eu estou pregando, o pastor presidente da igreja está aqui, não sofre esse problema. Eu estou falando da igreja como um todo, e não se tem um descontrole para ganhar almas por causa dos resultados. Então eu falo tranquilo, fico mais aliviado para pregar a palavra assim, pastor Ricardo, por saber que aqui, graças a Deus, o evangelho tem sido pregado com responsabilidade, tem sido pregado para que nós voltemos à essência de fato da igreja, que nós sejamos igreja principalmente fora daqui. Então eu fico tranquilo para pregar, para que não, no meu coração eu fico aliviado em saber que eu não estou jogando letra para ninguém, mas eu estou falando o que Deus mandou falar, e saber onde eu, Anderson, sair do trilho como igreja, e o que eu posso fazer para a minha igreja não sair do trilho, para a minha igreja permanecer a essência de Cristo. Se Deus te colocou aqui, se Deus está te trazendo essa palavra, saiba que Deus quer mais de você. Então o aparente resultado numérico tira o foco, o servir e se santificar. Qual era o foco da igreja primitiva? Servir e se santificar. A questão que nós lemos é o seguinte: eles traziam diante dos apóstolos o que eles possuíam, porque qual é a ideia deles? Primeira ideia da igreja primitiva: Jesus vai voltar. Ora, se Jesus vai voltar e vai voltar logo, eu não tenho por que possuir muito, até porque eu vou poder usufruir muito. Jesus vai voltar. E a igreja do século XXI tem perdido essa noção de que Jesus vai voltar. E aí, sabe o que acontece? Vamos acumular. Aí a igreja primitiva fazia assim, se a hoje ela fazia assim, ó: pastor Ricardo, eu tenho 2 carros lá, mas eu não preciso de 2 carros não. Vou fazer o seguinte, eu vou vender um, vou te dar o dinheiro, para ver se você faz alguma coisa aí para a igreja, ou se a gente consegue montar uma obra social. Pastor, eu tenho 2 terrenos lá, mas vou vender o terreno que eu tenho, porque eu não preciso de 2 terrenos, eu preciso só de um. E a igreja primitiva se preocupava muito em servir. Aí, pastor, com esse dinheiro que eu vou adquirir com essa venda, vou fazer o seguinte, vou te dar aqui de oferta para a igreja, para ver se tem algum necessitado, se é alguém precisando de roupa, alguém precisando de calçado, alguém precisando de dinheiro de passagem. Porque a preocupação é com as almas. Hoje, inverteu. No púlpito se prega que as almas têm que se preocupar comigo, que sou pregador. Porque as pessoas cobram para pregar, cobram para estar na sua igreja. Se fala de dinheiro o tempo todo. Se fala em você ofertar a todo custo, cobrar a Deus. Tem que me dar, já que eu estou te dando, tem que me dar. E a essência de servir morreu na igreja. Pode ir numa igreja grandona aí. Eu fui uma, aí estava desviado, eu fui. Cheguei lá, sentei, assisti o culto. Não vou falar o nome da igreja, né? Porque por ética, né? Mas aí eu sentei lá e tô lá. Saí. Fui no outro culto. Sentei de novo. Cultuei a Deus. Saí de novo. O rapaz que me convidou perguntou para mim: e aí, gostou? Falei: de quê? Da igreja? Não. Tu não gostou? Eu falei: não. Por que tu não gostou? Rapaz, eu te falar uma coisa: se eu sou pastor dessa igreja, eu faço uma reunião ou fecho a igreja. Porque é impossível, cara. Eu fui na igreja terça, fui na igreja quarta, fui na igreja sexta. Eu entrei e saí da igreja. 3 cultos eu fui na igreja. Ninguém perguntou se meu nome é Teobaldino. Ninguém quis saber
se eu queria ou não me converter. Sabe, Casqueia, qual era o resultado da igreja? Minha oferta. Não se tem mais preocupação pelas almas. Infelizmente, entrei e saí. Eu era só mais um que ia ofertar na igreja. Aí eu falei para ele, desculpa, mas eu ia ficar quieto. Você me perguntou, quem pergunta quer a resposta. Eu não queria te responder, mas já que você me perguntou, jamais eu ia falar para você que eu não gostei. Mas já que você me perguntou, eu estou te respondendo. Se preocupe mais com os visitantes que você convida para ir para a tua igreja. Porque se eu convido alguém para ir na minha igreja, eu vou abraçar esse cara. E na semana ele pode ter certeza, eu vou perguntar se ele está bem, pelo menos isso. Aí ele, pô, desculpa, cara, mas é que a minha igreja não tem muito esse costume. Eu falei, cara, isso não é costume da igreja, isso é costume das vidas. É responsabilidade tua. Você tem que mudar isso em você, porque você se acostumou. Já que a tua igreja é assim, todos serão assim. E aí, você percebe que o resultado numérico sufoca. Eu falo de púlpitos debaixo da palavra de Deus, essa igreja vai crescer muito. Mas nós não estamos sufocando o resultado numérico, nós estamos priorizando a presença de Deus e a sua santificação. Mas que ela vai crescer sem dúvida, porque a igreja primitiva cresceu. E aí, se tem um monte de artimanhas, digamos assim, um monte de estratégias, entre aspas, vindas de Deus, para culto da vitória, para culto do avivamento, para culto do receber o teu pó de ouro que vai cair na tua mão, o teu dente vai virar ouro, tem tudo, cara. Aí não se prega mais assim, você precisa se converter, você precisa chegar em casa e ler a Bíblia, não se prega mais isso, porque é legal. E sabe o que acontece? O outro lado da moeda? O outro lado da moeda é o seguinte, eu também vou porque é legal ouvir essas coisas. Eu também vou porque, de fato, vai acontecer. Aí, segundo a minha fé, vai acontecer. E nessa troca de informações, o que acontece é o seguinte: pessoas do púlpito, menos preocupadas com a santificação da igreja, pessoas da igreja não estão nem aí com o que se prega no púlpito. Os dois lados da moeda existem. E a igreja fica nesse ritmo, onde não se tem mais respeito dos homossexuais, não se tem mais respeito dos espíritas, não se tem mais respeito do ímpio. Até porque, com perdão da palavra, os exemplos também que são dentro da igreja, está demais. Não dá para se exigir respeito de quem não se dá respeito nenhum. E aí, como é que eu vou exigir respeito se alguém olha para mim e fala assim, tu é crente mesmo? Ou tu é daquela igreja lá que o pastor fez isso, isso e isso? Aí, como disse o pastor Ricardo, não fala nem que é de novo tempo. Porque é verdade, porque você envergonha, primeiro, no nome de Cristo. Segundo, você envergonha a igreja que você congrega. Então, o que as pessoas têm que entender é que Deus está querendo muito mais respostas de nós do que nós dele. Você já parou para pensar nisso? Tem uma música, um rap do Pregador Lu, chamado Deus Esperava Mais. Eu sei que você não gosta de rap, tudo bem, mas o tema do rap é esse, Deus esperava mais. Ele fala assim, a vida é um dom de Deus, o ser humano não tem medo de perdê-lo. Deus esperava mais de seus próprios herdeiros. E hoje a igreja, Deus espera muito mais de nós, da igreja, muito mais resposta de nós do que nós dele. A gente fica buscando resposta de Deus o tempo todo, querendo resposta de Deus o tempo todo. E aí sabe o que acontece? Deus fala assim, eu preciso de resposta sua, meu filho. O que tu vai fazer com tudo que tu tem ouvido? O que tu vai fazer com os cultos que você tem ido? O que tu vai fazer com a minha palavra? O que tu vai fazer com o meu chamado? Me dê uma resposta, por favor. O Espírito Santo grita dentro da gente, olha só, o teu chamado, a minha presença na tua vida, as palavras que eu tenho te dado, o que tu vai fazer com ela? Me dê uma resposta, por favor. E aí, Deus espera mais de nós do que nós dele. E sabe o que Deus está fazendo hoje, no século XXI? Está esperando mais da igreja. Só que, profético ou não, o hino nacional nos diz, deitado eternamente desses pleno. E nós estamos assim, deitados eternamente desses pleno. E nós,
nessa visão de que Deus vai responder tudo, de que Deus vai fazer tudo, nós não demos resposta a Ele do necessário. Nós não fazemos para Ele o que é necessário. E como eu disse, Deus parece clamar: essa não é a igreja que Cristo é o Senhor. Colocaram Deus para o lado de fora da igreja. A síndrome de Laodiceia entrou na igreja do século 21. Você quer ver como é que é a igreja de Laodiceia? Apocalipse capítulo 3. Essa síndrome entrou dentro da igreja. Não sei se profeticamente ou se de propósito Deus fez isso, mas de fato é a última igreja que Deus mandou a carta. E talvez essa seja a igreja do século 21. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eu creio que estou sendo um pouco pesado hoje, mais do que o normal nos outros dias, mas peço perdão aos irmãos, porque se Deus mandou falar, tem que falar. Em Apocalipse capítulo 3, a igreja de Laodiceia entrou nesse ritmo. Ou, melhor, nós copiamos a igreja de Laodiceia. E ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as suas obras, que nem és frio e nem quente. Quem deras fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifestada a vergonha da tua nudez, e colírio para que ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vou te perguntar só uma coisa. Responde para você: tu conhece alguma igreja que bate no peito e diz: nós temos dinheiro, nós somos ricos? Se ele quiser abrir uma igreja aqui na principal, o aluguel pode ser 5 mil reais. Ele paga o aluguel mês que vem, cadeira acolchoada, ar-condicionado para tudo que é lado, estacionamento próprio. A igreja está rica. A igreja está rica. Ela bate no peito e diz assim: eu faço a obra de Deus, eu posso abrir igreja onde eu quiser. Eu compro o programa de televisão que eu quiser. Eu entro no programa de rádio a hora que eu quiser, porque eu estou rica. Sendo que a preocupação pelas vidas não existe não. E ratificando, eu não estou fazendo uma apologia à pobreza da igreja, nada disso. Estou dizendo que toda a riqueza que Deus nos dá é um dom, que a gente tem que administrar bem, é só isso. E a igreja entrou em 2 ritmos. Primeira, fria demais. Fria, não? Entenda fria, porque existe uma linha de raciocínio hoje do seguinte: eu sou frio, eu sou quente. Eu sou frio, eu sou quente. No sentido de eu sou pentecostal, vamos supor, eu sou assembleano, eu sou batista, ou eu sou tradicional. Não é isso que Jesus está falando. Porque tem muito assembleano que é frio, não tem amor nenhum pelas almas. Sabe o que Deus está falando por ser frio? Eu olhar a dor do pastor, eu olhar a dor do irmão, eu olhar a dor da irmã, eu simplesmente dizer: vou orar por você, irmã, tá bom? Eu olhar a dificuldade da pessoa e dizer assim: Deus vai dar um jeito, irmão. Fica na posição, tá? E amanhã é outro dia, a vida que segue. Graças a Deus, sinto a presença de Deus aqui.
graças a Deus eu não tenho problema nenhum quanto a isso aqui. Mas eu estou dizendo que nós individualmente precisamos olhar para os nossos valores como igreja e dizer: preciso fazer mais para Deus, que Deus espera mais de mim. E aí, a igreja diz: eu sou rico, eu sou abastado, não preciso de coisa alguma. E nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aí Jesus fala assim: eu tenho um padrão para você. O padrão para a igreja é que nós recebamos o conselho de Deus de comprar ouro refinado pelo fogo para te enriquecer. A igreja tem enriquecido com dinheiro ilícito, muitas das vezes usando a fé como isca para pescar os grandes peixes. Vestiduras brancas, e olhe lá, não precisamos de uma vestidura branca, sabe? O negócio está feio. Eu acho que a igreja precisa se revestir de novo. Muito usado por Deus foi o Hernani, quase que eu deixei ele pregar quando disse: às vezes precisamos apertar o restart. E precisamos. E Jesus fala assim: vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Sabe o que está acontecendo? O prestígio está virando vergonha. Aí eu te pergunto: de que adianta tanto prestígio se a igreja tem se perdido no próprio conhecimento, tem se perdido na própria soberba? Colírio para ungires os olhos a fim de que vejas. Está faltando a gente enxergar o que é de Deus e o que não é. Está faltando a igreja fazer um concílio. Fala assim: vamos voltar à essência, vamos voltar ao Evangelho, porque a gente não tem nem mais enxergado Jesus. Aí, essa palavra foi dita para uma igreja, foi uma carta para uma igreja. E todos nós nos seminários aprendemos a interpretação, aprendemos a homilética, aprendemos a hermenêutica e dizemos assim: olha, para o pecador que chega na igreja, né? Bonito falar para o pecador, muito legal falar para o pecador isso. E que Deus continue usando essa palavra para converter vidas. E a gente fala: olha, Jesus está à tua porta e bate. Se você ouvir a voz de Deus, Ele vai, você abrir a porta, abrir o teu coração, ouvir a voz de Deus, Ele vai entrar em tua casa, vai sair contigo. Só que Jesus está falando para a igreja. Sejamos sinceros e reais. Jesus não está falando para quem não é crente. Jesus está falando para a igreja. Ele falou assim: vocês estão cultuando aqui dentro, vocês estão lá de fora. Vocês têm um trono lá. Estão adorando a quem? Se eu estou aqui na porta batendo, pedindo pelo amor de Deus, deixa eu entrar. Sabe o que algumas pessoas fizeram? Jesus, fica aí que a gente tem um culto para fazer. Só que o nosso culto aqui é dessa maneira. Desculpa até usar a tua palavra, mas eu preciso usar a tua palavra. Então eu preciso enriquecer, eu preciso adquirir, eu preciso crescer. E você fica aí fora só um minutinho. Depois você entra e dorme se quiser. Aí, Jesus está dizendo para uma igreja: ei, vocês me deixaram do lado de fora. Ora, se Jesus está do lado de fora, estamos adorando a quem, irmão? Para pensar. Às vezes fazemos deuses nós mesmos. Às vezes fazemos deuses, placas denominacionais. A minha igreja tem o culto de não sei o que, a minha igreja tem o culto de não sei o que lá. A minha igreja, o pastor, quando ora, rapaz, é revelação. Pode 20 lá, que ele falou que essa quarta-feira é 20 revelação que ele vai dar. Aí a pessoa é bom mesmo. O mais impressionante é isso. Tem uma irmã lá que ora e Deus revela. Aí, tem gente que vai. O mais impressionante é que o povo alimenta certos tipos de coisa que a gente, que é a igreja verdadeira, fica tentando dizer: para com isso. Não precisa disso. Jesus te ama. O que Ele há de fazer, Ele fará na tua vida. Não se preocupe em querer saber o futuro, não. Porque o futuro pertence ao Senhor. Porque não fica preocupado em querer saber se um dia você vai ter carro, se você não vai ter carro, se você vai possuir, se você não vai possuir. Se preocupe o seguinte: primeiro, se converter; segundo, mostrar que a tua conversão é verdadeira e converter outros. Aleluia. Através do poder do Espírito Santo. Aleluia. Só que as pessoas entram num ritmo
Aonde Jesus está do lado de fora dizendo, não entra aí não, eu estou do lado de fora. Jesus está dizendo para a igreja, eu estou à porta, ó, batendo, já começou o culto, eu queria entrar para ser cultuado. E cadê? Aí Jesus fala, essa mulher me deu, hoje, temos prata, como eu disse, começamos bem, sabe? Antigamente a igreja tinha um vintém, não tinha prata, não tinha ouro. Eles iam para o templo até orar, porque não tinha nem o que fazer mais. O negócio é orar mesmo. Vamos orar para Deus fazer um milagre, e vamos orar para Deus abençoar, e vamos orar para Deus converter vida, e vamos orar pelo nosso chamado, e o negócio é orar e cultuar Deus. E só para abrir uma brecha aqui, cultuar Deus era tão prazeroso que, um parênteses, né? Cultuar Deus era tão prazeroso que Paulo chegou numa cidade para cultuar Deus. Pregou 6 horas de mensagem. Eu estou lá de cima do segundo andar, cai da janela. Meia-noite. Paulo vai lá, ora pelo morto, o morto levanta. Ele volta e prega mais 6 horas. Sabe por causa de quê? Era aquele culto que não dava vontade de terminar. Hoje, 2 horas de culto, pelo amor de Deus, pastor, tu fala muito. Está na hora de parar. Hoje o irmãozinho falou, irmão, a palavra até é boa, mas meu Deus do céu, hein? Misericórdia! A gente não tem mais aquele prazer de estar na casa de Deus. A gente não tem mais aquele prazer de dizer, Senhor, se tu quiseres falar, fala. É lógico, irmão, que tem a vigilância do horário. É lógico, eu não estou sendo nenhum responsável. Eu estou te dizendo, cadê o nosso prazer em estar na casa de Deus? Em cultuar e falar assim, Senhor, se for terminar 9 horas, amém. Se terminar 9h30, amém também. Eu não vou nem olhar para a hora, eu vou deixar o Senhor dirigir minha vida. E aí, Pedro e João estavam indo orar, paralítico, pediu dinheiro. Ele falou assim, rapaz, estou quase me juntando aí, pedindo uma moedinha contigo. O negócio está feio para todo mundo. Só que eu vou fazer o seguinte, cara, prata e ouro não tem não, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Parafraseando, e vem orar comigo. Porque não adianta a pessoa ser curada e sair da igreja. Não adianta a pessoa receber bênçãos, está desviado. E não adianta possuir o inferno cheio de dinheiro. Não adianta. O que adianta é você possuir sim, é você ter sim, mas acima de tudo, o teu coração está preso nas coisas dessa terra. Não junteis tesouro no céu, não junteis tesouro na terra, onde a traça come, onde a ferrugem come, e onde os ladrões roubam. Não está antes tesouro no céu. É isso que Jesus está te dizendo. E aí, sabe qual é a grande sacada bíblica para a riqueza? É dizer assim, Senhor, sou nem merecedor disso aqui. Faz o seguinte, me direciona, porque eu não sei o que fazer. O Senhor me deu, é pouco, mas pouco que o Senhor me deu, eu vou tentar dividir com alguém, vou tentar ajudar alguém, vou tentar abençoar alguém. Mesmo que seja alguém da tua família, até que não é crente, mas você está ajudando alguém. Você está dizendo assim, o que eu tenho é para ajudar, é para abençoar. Só que a gente está preso e diz assim, não rapaz, isso aqui é meu, eu consegui, eu estudei, eu batalhei, eu orei. E olha que a oração está até soberba. É assim, pastor, deixa eu dar um testemunho. Dá um testemunho, irmão. Dá um testemunho, irmão. Rapaz, olha, eu estava numa prova danada. Mas graças a Deus que eu orei, Deus fez, hein? O irmão estava tendo bem, né? O irmão estava tendo bem, né? Graças a Deus, porque quando eu oro, pastor, é um negócio impressionante. A minha oração, assim, até eu fico impressionado, porque eu sinto um arrepio no corpo, eu sinto vontade de pular no meu quarto, eu sinto vontade de gritar. Quando eu orei, tem que ver o que aconteceu. Mas a graça de Deus te fez ter. Se você não orasse, Deus iria te dar, acredite, mas a gente ora, porque a gente crê que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Só que a gente estraga o testemunho assim, não, porque eu orei. Não, irmão. Faz o seguinte, ó, eu orei pelo enfermo, graças a Deus, Ele abençoou. Continuemos a oração. Eu orei, graças a Deus, Deus abriu a porta. Graças a Deus, Deus proveu na vida da irmã, como testemunho da pastora Marisa. Graças a Deus.
Não é por você, é pela graça de Deus. Paulo falou, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Não sei porque Paulo falou isso. Parece que não sabe que aqui só tem gente humilde. A igreja toda é humilde. E aí, diz não sei se a história é verídica ou não, mas diz que um jovem foi visitar Roma, aí o Papa levou ele lá dentro. Aí ele chegou lá com toda a riqueza de Roma. Aí ele olhou os utensílios de ouro, ele olhou os talheres de ouro, ele olhou para toda aquela pompa do Vaticano. Aí o Papa falou assim para ele, tá vendo? Só para ratificar, não estou falando da igreja católica não, crente também é assim, tá? Soberbo. Aí, falou assim, tá vendo isso tudo aí, ó? Jesus que deu essa riqueza para a igreja. Aí o jovem olhou para ele e falou, então vou te dizer uma coisa. Queria falar igual o apóstolo Pedro, que hoje, Papa, nós temos prata, nós temos ouro, mas não temos mais levanteando. Acabou o levanteando, acabou a palavra de salvação, acabou a palavra de conversão. A gente é muito fatídico, a igreja é muito fatídica em dizer, vem que vai acontecer um milagre, e a ênfase está mais no milagre do que em quem pode fazer, né? Mas a gente jamais fala para o camarada assim, se converte. Olha só, independente do que aconteça, se converte. Deixa Deus fazer na sua vida. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Você está preocupado se você vai ter amanhã, se você vai possuir, se você vai conseguir pagar suas contas? Se converte, só isso. Se converte. Eu lembro que quando eu fui para o Evangelho, eu tinha 16 anos de idade, 15 anos de idade. E aí, sempre fui de uma família pobre, minha família fundada no Espiritismo. E a palavra de salvação entrou no meu coração. Eu andava pela rua, dia e noite, noite e dia, bebia, já bebendo muito. Graças a Deus, tem gente que quem conta um conto, aumenta mais um conto. Eu não sou desses, porque eu conto o que aconteceu. Então, graças a Deus, irmão, nunca usei drogas. Então, se eu usasse, eu não iria falar, porque Deus me transformou. Mas tem gente que aumenta muitas coisas. E aí, simplesmente andava sem era nem beira, não tinha. Olhavam para mim e diziam assim, minha tia falou, a minha preocupação é que você vira um maconheirinho de esquina e fica o dia inteiro na esquina. Porque eu já ficava o dia inteiro na esquina parado, sem ter o que fazer. Aí ia na casa de um, ia na casa de outro. Aí a palavra de salvação entrou, sabe? Eu não fui para o Evangelho porque alguém disse assim, você vai ficar rico. Faz uma campanha, 7 quarta-feira da vitória, 8 quinta-feira do não sei o que, 6 sexta-feira da prosperidade. Ninguém falou isso para mim não. Alguém olhou para mim e falou assim, rapaz, diante de Deus, pastor Leandro, vou falar o nome dele. Alguém olhou para mim e falou assim, rapaz, deixa eu te dizer uma coisa, se converte logo, Deus quer te fazer um pregador do Evangelho. Eu falei, nunca que Deus vai fazer isso. É porque eu não sei nem falar. Ele, você que pensa. Aí hoje a gente não prega mais essas coisas. E aí, a gente entra num ritmo exagerado e desnecessário. Como eu disse, vamos nos reunir para ter comunhão, vamos nos reunir para partir do pão, vamos nos reunir para oração, para pregação da palavra, e deixa que Deus vai acrescentar mais altas, ó, naturalmente. E precisamos, como igreja, ser voltar ao primeiro amor e deixar o amor de Cristo aflorar em nós como um bom perfume. Precisamos entender o que é a essência do Evangelho. É mais ou menos assim. Se hoje vivêssemos naquele tempo, seria assim: igreja apostólica, católica, cristã.
Ministério, novo tempo, restaurando a aliança com Deus. Só isso. Os princípios apostólicos, eles existem. Estão na Bíblia, para a gente se apoderar deles. Eu não estou falando de denominação apostólica, estou dizendo o princípio bíblico da igreja apostólica. Comunhão, partir do pão, serviço, se preocupar com as almas que chegam, se preocupar com o perdido, se preocupar com quem está necessitado, se preocupar se existe alguém enfermo e orar por ele, preocupar-se com as vidas. Só que hoje é o seguinte: eu vou orar, se Deus quiser, bem, se não quiser, não. Te espera, né? Mas não existe aquela preocupação, sabe? Eu sempre digo isso, que igreja cheia é igual rodoviária. Sabe, já viu rodoviária? Vai na rodoviária no Rio, no feriadão, ou numa final de ano agora. Vai lá, fica lá meia hora e você vai entender o que eu vou te dizer. Para o cara do teu lado com a mala mais pesada que a tua. Você não sabe para onde ele vai, nem ele sabe para onde tu vai. E assim a igreja lotada, cheia de gente. Deus pode, não quer dizer que se a gente for crescendo, não tem que parar, não. Desde que os que estão aqui sejam convertidos, quem chegar vai entrar no mesmo ritmo. Essa é a realidade. Agora não adianta buscar um resultado para mostrar que o nosso ministério é abençoado, sem que a essência de verdade esteja em nós. Aí você olha isso, em muitas igrejas por aí, igreja cheia é uma rodoviária, cada um com uma mala mais pesada que a outra, e ninguém sabe para onde o outro vai. Por quê? Saem dos cultos, cada um entra nos seus carros, ou vão a pé para casa, vão de ônibus, mas amanhã é outro dia. Amanhã é segunda-feira, cada um com a sua vida, cada um no seu quadrado. Eu acredito que a minha oração é para que nós, primeiramente, oremos por essa igreja, porque ela nunca perca a essência do Evangelho, para que ela continue andando na presença de Deus, para que Deus acrescente quem Ele quiser acrescentar. Porque problemas acontecem quando se há uma irresponsabilidade, simplesmente deixar vir e entrar quem quer entrar. Não é assim. Quando alguém entra, temos que conhecer a pessoa, temos que abraçar a pessoa, temos que andar com a pessoa. E aí, a minha oração nessa palavra, e é o que eu tenho orado: Senhor, desperta a tua igreja, porque está no tempo do fim. Desperta a tua igreja, porque está difícil viver um evangelho onde você pregar coisas assim, você nem recebe oportunidade para pregar. Existe aí, irmão, um negócio doido na internet. 7 segredos para o sucesso. Joga fora que é lixo. Chave da prosperidade. A riqueza que Deus deu para Salomão, Deus vai dar para você. Joga fora que é lixo. Joga fora. Não perca nem seu tempo mesmo. Aí vem um cara lá dos Estados Unidos. O cara enriqueceu e falou assim: eu tenho a chave para a igreja enriquecer. Sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Lota. Enche, ó. Abarrota de gente. Porque ele tem a chave para enriquecer, ele tem a chave do sucesso bíblico, rapaz. O negócio não é enriquecer, o rico também enriquece. O negócio é que ele é crente, enriqueceu e ele tem a chave do sucesso. E sabe o que acontece? Chove de gente. Aí você vê nessas igrejas, e às vezes o pastor nem sabe com o irmão. Tem outro problema também, né? O pastor nem sabe que o camarada vai atrás desse tipo de gente. Aí fica problemático na igreja, porque ele vai lá, o cara vem de longe trazer uma palavra para ele, aí o cara está frustrado, o cara está problemático, o cara está cheio de problemas financeiros por investir em coisas que não foi de Deus, porque o cara deu a chave do sucesso para ele. Aí ele lê um livro falando de prosperidade, falando das riquezas bíblicas, que Deus iria revelar coisas para ele profundas nas escrituras. E para encerrar, eu vou te dizer, já que o assunto é esse, riqueza
quando obteres a prosperidade, não se esqueça da solidariedade, porque a riqueza partilhada é abençoada. É isso que você tem que entender. Quando você obter prosperidade, não se esqueça da solidariedade, porque riqueza partilhada ela é abençoada. Quer que eu te dou um exemplo? Eliezer saiu para buscar a noiva de Isaac. Aí ele levou pingentes, levou ouro, levou brinco, levou dinheiro para dar o dote para a noiva. Aí chegou lá em Labão, olho grande, chegou para Labão e falou assim: eu quero levar ela. O que você me dá para levar ela? Eu trouxe isso aqui, ó. Aí deu presente para todo mundo. Aí quando Labão viu o dinheiro, viu a riqueza, ele falou assim: tu vai embora, fica mais um pouco. É isso que eles fazem com Jesus. Quando Jesus dá dinheiro, ele fala assim: vai embora não, Jesus, fica mais um pouco. Aí quando Jesus fala assim, te converte, ele fala assim: pode ir, que já está tarde. Aí Eliezer falou assim: todo o teu dinheiro, toda a tua riqueza fica para você, eu estou indo embora. Porque na mente de Labão ele pensou assim: da onde vem mais. O problema da igreja está aí. Ele ora e Deus fala, ele fala assim: é fácil demais, eu vou num seminário, vou lá ouvir uma palavra profética, e de onde vem mais. É só ir lá e orar, fazer 7 quarta-feira, 7 quinta-feira. O negócio com 7 é um problema danado, né? Parece o número mais profético que eu já vi. Você pode fazer uma, se Deus quiser fazer um milagre, ele vai fazer, tá? Você pode fazer 10, se Deus quiser fazer, ele vai fazer. E aí, a igreja de Labão fala assim: não, Eliezer, fica mais um pouco. Eliezer fala: não me detenha, eu preciso cuidar da noiva do noivo. A riqueza que Deus me deu para tratar da noiva do noivo. Aí Labão diz assim: não, rapaz, a tua riqueza nos traz muito benefício. Aí o papel de Jesus em Eliezer diz assim: para com isso. Eu te dei a boa medida para levar a noiva para o noivo, agora chega. Agora chega, eu preciso ir, não me detenhas. E Labão, disse: não, fica mais um pouquinho, Jesus, porque eu quero mais riqueza. Aí Jesus diz para nós assim: quando tu enriquecer, não esqueça da solidariedade, porque riqueza partilhada é abençoada. Agora, se eu te dei riqueza, se eu te dei um pouquinho de condição que seja, abençoa. Trata da noiva, porque o noivo está esperando ela. E a responsabilidade sua de tratar da noiva é muito grande. Então não entre na síndrome de Labão, falar para Jesus assim: manda mais riqueza, fica mais um pouco e deixa a noiva aqui. Eu vou te falar, tem gente que não quer nem que Jesus volte, que adquiriu tanto. Aí ele já fica pensando: rapaz, eu tenho 3 apartamentos, eu tenho casa de praia, eu tenho 5 carros. Jesus volta, vai ficar para quem? Isso ele contando que vai subir. Isso ele contando que ele vai, né? Não, Jesus, espera mais um pouquinho que eu preciso usufruir mais. A igreja de Labão está assim, sabe? Querendo usufruir mais da riqueza. Só que a igreja que Cristo quer diz assim: ele deu riqueza para Labão, ele deu riqueza para Rebeca também. Mas ele falou: Rebeca, essa tua riqueza dá para a gente ir. Vamos lá que o noivo está te esperando. Vamos lá, esse noivo está te esperando. E aí, Eliezer traz a noiva para o noivo. A noiva tem riqueza. Uma riqueza que dê para ela caminhar. Que dê para ela andar até chegar o noivo. Aí falou assim: vamos que o noivo está te esperando. Quando chegou no noivo, sabe o que ela fez? Tirou o véu, tirou toda a riqueza e falou assim: não preciso mais disso, agora eu tenho um noivo. Essa é a revelação bíblica que Deus tem para nós. A gente não precisa de muito, não. Pouco que a gente tem, dá para andar com o noivo, então é legal, o suficiente. Fica tranquilo. Se Deus estiver te prosperar, Ele vai te prosperar. Isso é fato. Se Deus tiver que mandar Eliezer para te abençoar, Ele vai mandar. Isso é fato. Só cuidado com onde está o teu coração. Aí tu lembra que tem uma noiva que precisa ser cuidada, precisa ser levada até o noivo, que ele vai pedir conta. Quanto mais é dado, mais é cobrado, que fica um grande aviso. E aí, para que ninguém
interprete mal, eu sei o que é prosperidade, eu sei o que é estar debaixo da bênção de Deus, da unção de Deus. O que eu digo é que a igreja não pode ser sufocada por um evangelho falso, um evangelho onde possuir é mais importante do que ser. Aí a frase do pastor Ricardo, eu posso usar porque eu sou membro da igreja: mais vale a verdade do ser do que a mentira do parecer. Fato. Então, prosperidade é questão de consciência. E eu já encerro aqui. O que é a consciência? Jesus chegou na parábola do talento, deu um talento para o camarada e falou assim: toma esse talento aqui, já já eu volto. Aí ele pegou, deu 3 talentos para o outro, falou: toma esse talento aqui, já já eu volto. Aí chegou para o outro, deu 5 talentos e falou: toma esse talento aqui, já já eu volto. E aí Jesus foi. Aí sabe o que tinha 5 talentos fez? Geralmente, quem tem muito não compartilha. Quem tem pouco é mais abençoado porque compartilha muito mais. Aí pegou e enterrou o seu talento. Falou assim: não sei quando que ele vai voltar, então deixa eu enterrar o meu talento. Aí o que tinha 3 falou assim: deixa eu dividir aqui, deixa eu gastar tudo que eu tenho, porque eu não sei o que vai acontecer. Aí o outro falou assim: não, peraí, ele vai voltar. Se ele vai voltar, ele vai pedir conta de tudo que ele me deu. Então, deixa eu multiplicar. Então, prosperidade é questão de consciência. Só isso. Você tem consciência de o que você tem, foi Deus que te deu, isso basta. Agora, começa a administrar bem, porque um dia ele vai pedir conta de tudo que ele te deu. Tudo que ele te deu. Se teu coração está na riqueza, se não está. Se teu coração está em buscar Deus pelos benefícios dessa terra, pode te dar. Então, precisamos orar para que a igreja tome consciência de novo do que é evangelho. A igreja tome consciência do Jesus maravilhoso que ele é. De que salva, de que liberta, de que cura, de que transforma. E de que um dia ele vai voltar e levar a sua igreja para o céu. Então que nós não saiamos do trilho. Ou se saímos, possamos voltar. Para te falar no individual, já que você quer, analise a sua vida. Analise quanto você tem deixado a essência de Deus em você se perder. Analise você, o que tu tem feito para responder para Deus com as suas atitudes, tudo que Ele tem feito por você. E vamos nos colocar de pé. Vamos orar.